Mensagem que eu relutei para falar, porque fala do mal da humanidade, o pecado. Eu quero pregar hoje sobre vencendo o poder do pecado. Amém? Portanto, eu preciso de toda a sua atenção, porque nós vamos fazer algumas definições técnicas, mas não quero ser cansativo. E ao mesmo tempo fazer as aplicações necessárias, conforme o Espírito Santo ventilar aos nossos corações. Amém? Localiza comigo 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 1. O pregador de hoje não seria eu, seria o pastor Warner, mas o nosso regional o convocou para uma missão em Montijo, razão pela qual um outro pregador que ia para Montijo também não foi. Mas Deus sabe de tudo. Amém? Deus sabe de todas as coisas. 2 Samuel capítulo 11, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 5. Amém? Todos acharam? Repito-lhes o tema: vencendo o poder do pecado. Olha o que diz o texto. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à batalha, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde, em que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no deserto da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta uma mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram-lhe: porventura não é esta Batseba, filha de Elã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia, ou seja, o ciclo natural das mulheres. Então voltou para casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi. E disse: pegada pela, como é? Pejada estou. Palavras técnicas bíblicas. Amém? Como eu disse, talvez não seja o tema mais apropriado para um domingo à noite. Mas quando Deus quer trabalhar conosco, o Senhor se encarrega da semeadura, na qual a semente, que é a palavra, aconteça. Davi, com certeza nenhuma, sem dúvidas nenhuma, foi o rei mais notável dentre todos os reis de Israel. Davi conseguiu proezas inigualáveis no seu reinado. Foi no reinado de Davi que as fronteiras de Israel alcançaram seu auge e o reino se expandiu das regiões da Síria até as regiões do Negueve, até as regiões da além do mar, da além do rio, para as regiões de Amon e de Moabe. Foi um período em que as fronteiras mais se alargaram em toda a história dos reis.
nunca mais, depois de Davi, se encontrou um reino tão extenso, tão seguro, com batalhas vencidas pela proeza e destreza de Davi e pelo favor poderoso da mão de Deus. Amém? Davi, com certeza, tem um ministério fenomenal. Por quê? Porque ele nos dá lição desde o momento em que ele foi ungido rei em Israel. Quem não se lembra do banquete na casa de Jessé? Naquela noite fatídica em que os profetas visitou a Jessé na pequena Belém. E dentre os filhos de Jessé, de maneira inesperada, desce o azeite sobre a cabeça de Davi. A partir desse momento, Davi passa a ser exemplo para nós. Pois não se unge rei, para que não se tome posse de reino. Mas como Deus tem um tempo para todas as coisas, ao invés de Davi ir direto para o trono, Davi vai agora passar por um período de treinamento, um período de anonimato e um outro período de perseguição no seu ministério. O ministério de Davi tem altos e baixos. E o que me chama a atenção neste poeta bíblico, compositor de mais de 50% de todos os salmos, é que mesmo não ascendendo no trono, imediatamente o seu louvor não caiu de nível. Ele voltou para cuidar das ovelhas do seu pai, e a inspiração para adorar continuou a mesma. São esse tipo de atitude que enlaça o coração de Deus por um homem e uma mulher. Não são as nossas vitórias, é o nosso comportamento antes que tais vitórias cheguem. Então Davi é um homem tremendo. Por quê? Porque Davi sabia se comportar em cada momento e viver o seu contexto sem perder as certezas interiores. Davi, irmãos, é tremendo, e eu poderia falar tanta coisa sobre o rei nessa guisa de introdução, mas eu quero ser objetivo. Quem não se lembra de Davi sendo convocado para o palácio, mas não para assumir o reinado, porém para aliviar um rei que está tremendamente atormentado. E prontamente Davi diz: eu vou levar minha harpa, meu repertório, e o Senhor vai descer no palácio, e o espírito maligno vai sair. Qualquer um de nós se alegraria se fosse convidado ao palácio para a festa da despedida de Saul e da aclamação daquele que foi ungido. Mas Davi não. Davi não está preocupado com o tempo no qual vai acontecer o que Deus falou. Davi está preocupado em ser o melhor dele mesmo no tempo que lhe cabe e as oportunidades que lhes vêm. Toca no irmão que está do teu lado nessa noite, e diga para ele: cuidado para que você não sofra de angústias desnecessárias. Diga para ele: você sabe o que é depressão? Diga: é muito do futuro em um presente inadequado. Aleluia. Davi vai ao palácio. E sabe o que é que Davi se preocupa? Qual é a missão de hoje? Davi não quer saber o resultado futuro. Davi quer saber qual é a missão de agora. Aleluia. Davi é um homem que está extremamente envolvido por um espírito de voluntariado, por um espírito de contribuição. Aleluia. É intrigante a vida desse homem. Quando ele é aclamado sobre o reinado de Israel, e todas as 12 tribos, depois de toda uma odisseia da sua história, todas as 12 tribos o reconhecem como rei,
no solo sagrado de Siló. E quando o sacerdote proclama ele rei, sabe a primeira atitude deste adorador? Não é fazer uma reunião com os chefes, com os príncipes, não. A primeira atitude de Davi é perguntar: aonde está a arca do Senhor? Onde está o símbolo da presença de Deus na terra? O rei que o antecedeu nunca se preocupou em trazer a arca que fora perdida pelo sacerdote Eli no final do seu ministério, e de maneira trágica foi parar no terreno dos filisteus. Saul reinou 40 anos e não se preocupou em trazer a presença de volta para Jerusalém. Davi, diferentemente de Saul, ao assumir o reino, Davi diz: não vai dar para governar sem a presença. Eu não vou tomar nenhuma atitude sem a presença. Se a presença não voltar, se a presença não estiver na casa, se a presença não estiver no tabernáculo, nós não daremos nenhum só passo, não faremos nenhuma só reunião, não tomaremos nenhuma decisão. A presença é o centro. Vamos atrás da presença. Diga assim para o irmão que está do teu lado, diga para ele: que é conselho de Deus. Não faça nada, não compre nada, não venda nada, não mude de território, não tome decisões particulares e sérias sem o auxílio da presença. Sem o auxílio da presença. Aleluia! Eu quero pregar nessa noite sobre vencendo o poder do pecado. E fica aqui nessa noite o impacto da vida desse homem em dois momentos, por assim dizer, que nós podemos separar. O primeiro momento é o Davi vitorioso, adorador. É o Davi que não se abate nos altos e baixos da sua vida. É o Davi que tem que estar em cavernas muitas vezes. É o Davi que tem que ir para o território dos inimigos para não ser morto pelos seus próprios irmãos. É o Davi que muitas vezes tem que se fazer de doido para confundir os doidos. A história desse homem é tremenda, é a primeira etapa. Mas também é o Davi que mata leão e mata urso no poder da unção. Também é o Davi que derruba gigante em nome do Senhor e não deixa o nome do Senhor cair em escárnio diante do seu povo. Esse Davi que tem essa primeira fase, também tem uma segunda fase difícil da sua vida. E a segunda fase difícil começa no capítulo 11 de 2 Reis, quando Davi deixa de ir para a batalha, deixa de ir para a guerra. Olha que coisa interessante, irmã Rose. Até esse capítulo 11, Davi nunca tinha deixado de estar na frente do exército. No capítulo 11, Davi fica em casa e manda Joabe, o capitão, ir para a guerra. A primeira coisa que eu aprendo aqui, antes eu não consegui entrar na mensagem ainda. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que você não pode, em hipótese nenhuma, pedir que alguém lute as suas guerras. Pare de terceirizar responsabilidades. Tem guerras que só você foi chamado para as travar. Não terceirize a sua postura. O que Deus espera de você, se posicione. Esta batalha, o Senhor te colocou nela, e o Senhor vai dar vitória para você nesta batalha. Recebe esta palavra aí, 2 Crônicas capítulo 7, verso de número 21. Nesta peleja vós não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Mas só funciona na vida daquele que não abre mão das suas batalhas, que não recua e não terceiriza as suas guerras. Primeira coisa. A segunda coisa é que existe um tempo para guerrear. Olha o texto. O texto diz: passado um ano, chegando o tempo em que os reis
saíam as batalhas. Diga comigo, tem um tempo para a guerra. Tem um tempo para batalhar. O nosso grande desafio como crente é saber o tempo certo de entrar na guerra. O tempo certo de nos posicionar como guerreiros, representantes de Deus, em meio a uma batalha, para não sermos envergonhados. Existe um tempo certo para entrar na batalha. Toque no irmão que está do teu lado, diga para ele assim: cuidado, para você não antecipar e falar em nome de Deus e não ter o respaldo do céu. Procure saber qual é o tempo de entrar na batalha. Procure saber o tempo de se posicionar. Por quê, pastor? Porque quando nós nos posicionamos no tempo certo, Deus se levanta no trono para fazer o nome dele ser glorificado através da vitória. Tem um tempo, irmão. Tem gente que se precipita, sabia? Oh Deus, eu preciso entrar na mensagem, já vai dar quase a hora do culto terminar. Tem gente que se precipita. Ele não sabe esperar em Deus, não tem paciência, não consegue discernir, não consegue fazer uma leitura, já vai entrando, já vai se atrapalhando todo, metendo os pés pelas mãos, falando antes da hora, fazendo julgamento antes da hora, ouvindo demais. Mas Deus está dizendo: aprenda com a história dos reis. Existe um tempo para a batalha, irmãos. Isso aqui é tão sério que, geograficamente falando, naquela região não dava para guerrear no verão. Locomover exército no verão levava as tropas à exaustão. Quando chegava o momento da batalha, os homens estavam cansados. Guerrear no inverno é muito complicado. Apesar do solo daquela região ser montanhoso e grande parte desértico, mas as baixadas e os vales onde aconteciam as batalhas ficavam encharcadas pelo inverno, pelas chuvas. Era inapropriado. Tem um tempo certo, diga comigo, tem um tempo certo. Nem verão e nem inverno. É na primavera que se luta batalhas inteligentes. Pastor, o que é que representa a primavera? A primavera representa o momento do florescer. Sabe o que é que as flores representam? Esperança. Não vá para a guerra enquanto a esperança não chegar. Não vá para a guerra enquanto o seu coração não estiver devidamente motivado pelo poder do Espírito Santo. Tem um tempo para guerrear, irmão. Não lute cansado. Amém? Agora sim, vamos lá. Ai, Jesus, que introdução demorada. Em primeiro lugar, falando sobre o pecado de Davi, que todo mundo conhece a história de trás para frente, nos seus mínimos detalhes. A Bíblia diz que Davi fica e Joabe vai com o exército. E Davi se levanta de tarde do seu leito. Toca no irmão que está do teu lado, diga assim: cuidado para não dormir demais. Diga, tem o sono físico e tem o sono da indolência. O sono da indolência é o sono da displicência, de estar desapercebido. Quem vive desapercebido é presa fácil para o diabo. Vigia. Davi se levanta à tarde e vai passear pelo seu palácio. Diga, perambular. Diga, andar sem propósito. Crente que anda sem propósito vê demais, vê o que não deve. Crente que anda sem propósito, irmão, se perde na interpretação do que vê. Mas crente que vive o propósito não se deixa enganar, conceber, não se deixa atrair, não se deixa envolver por coisa que não lhe pertence. Pelo amor de Deus, conselho, eu estou tentando entrar no tema. Conselho de Deus: não viva perambulando, andando sem propósitos. Por que você está aqui nessa noite? Eu vim porque, afinal de contas, né? Eu estou acostumado. Não, eu vim porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre essa terra. Por que você veio aqui? Porque eu sou um adorador e não existe coisa que eu saiba fazer melhor do que render glória e gratidão ao nome daquele que merece toda a honra e toda a glória. Eu não faço nada à toa.
Não, 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 não. Mas Davi estava perambulando e ele bate os olhos em Betseba. E eu quero começar falando com os irmãos sobre algumas coisas importantes. A primeira coisa importante é o que precede o pecado. Diga comigo, o que precede o pecado. O que precede o pecado é um palavrão chamado concupiscência. Concupiscência é aquilo que prepara o terreno, o cenário para a chegada do pecado. Tem um texto bíblico em Tiago, capítulo 1, verso 15, que diz que a concupiscência, olha o que diz: depois de a concupiscência, havendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Então a concupiscência é o útero do pecado. É onde o pecado é gerado, é a palavra de Deus sem interpretação. A concupiscência gerando o pecado, dando a luz ao pecado, o pecado gera morte. A primeira coisa que envereda qualquer pessoa ao pecado é a concupiscência. Vamos lá, vamos caminhando devagar, devagar. Toca assim no irmão e diga para ele: calma, tenha paciência. Olha o conselho do apóstolo João no tocante à concupiscência. Evangelho de João, primeira epístola, capítulo de número 2, versículo de número 15. Vamos ler juntos, coloca aqui, meu filho, aqui na tela. Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo de número 15 e também o versículo de número 16. Irmão, você vai sair daqui hoje vacinado. Você vai sair daqui hoje habilitado. Você vai sair daqui hoje mais despertado e com um olhar mais clínico para algumas coisas que acontecem ao seu redor. Para quê? Para que você não escorregue em casca de banana. Amém? Olha o texto. E tendo... O que é isso aqui, filho? Primeira epístola. Primeira epístola de João, capítulo 2, 15 e 16. Não ameis o mundo. Juntos? Nem o que o mundo há. Se alguém, o amor do Pai. 15, 16. Porque a concupiscência e o que mais? Não é, mas do mundo. João está dando um conselho para a igreja aqui nessa noite. Cuidado com o útero do pecado. Qual é o útero do pecado, pastor? A concupiscência. E ele diz: não ameis o mundo. Por quê? Porque no mundo há uma concupiscência dos olhos, há uma concupiscência da carne, e há uma soberba da vida, e o amor do Pai não está nisso. João está alertando. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: fugir da aparência do mal. Oh, se Davi ouvisse João. Se Davi ouvisse João. Sabe o que aconteceu com Davi? Em Davi caíram os três detalhes da concupiscência. Em Davi caiu a concupiscência dos olhos. Ele olhou e viu Batseba. Em Davi caiu a concupiscência da carne. Ele se sentiu atraído. Cuidado, concupiscência ainda não é o pecado. Concupiscência é o tempero. Concupiscência é o útero. Soberba da vida. Davi disse: eu sou rei. Quem mais manda nesse negócio do que eu? Pode mandar chamar ela para mim. Três coisas. Três avisos de João recaíram sobre o rei, que um dia expulsou o demônio do palácio, que um dia adorou ao Senhor dizendo que Ele é o meu pastor e nada me faltará, que um dia
botou um gigante de 3 metros aproximadamente para beijar a lona em honra ao nome do Senhor, mas agora está se curvando para a sua própria concupiscência, agora está dando vazão para a sua própria concupiscência, está olhando, fixando, está desejando na sua carne e se apropriando. Porque agora vai piorar, tá bem? Ponto de número 2. Ponto de número 1, a concupiscência útero do pecado. Ponto de número 2, os tipos de pecados. Nós falamos hoje na aula teológica, não foi, Tiago? Sobre os tipos de pecado, não foi, Manês? Manês é uma aluna nota 10, viu? Faz todas as atividades, ensina o Júnior, viu? O Júnior disse que ela ensina ele, não foi, Júnior? Se ela que me ensina, é isso aí. Olhe para cá. Existem pecados no corpo, existem pecados fora do corpo, existem pecados por comissão e existem pecados por omissão. De novo, existem pecados que acontecem no corpo, existem pecados que acontecem fora do corpo, existem pecados por comissão e existem pecados por omissão. Vamos entender isso aqui? Vocês querem entender isso ainda? Pecado dentro do corpo, nós temos, por exemplo, a glutonaria, comer demais. Pecados dentro do corpo, o adultério concebido é no corpo. Pecado dentro do corpo, bebedices, são pecados que acontecem no corpo. Conselho de Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 16. Paulo disse o quê? Paulo disse, olha, quem destruir o templo de Deus, que é o corpo, Deus o destruirá. Toque no irmão que está do teu lado, diga para ele, cuidado com o seu corpo. Porque no versículo anterior ao 17, que é o 16 do capítulo 3, Paulo disse, não sabeis vós que sois templo de Deus e morada do Espírito Santo? Olha como Deus cuida da gente em todos os detalhes. Deus não é açougueiro para querer só coração. E Deus também não é só um ser extra, transcendente para querer só espírito. Deus quer você, corpo, alma e espírito. Pecado no corpo. Mas existe também pecado fora do corpo. Por exemplo, pecados onde a maledicência, por exemplo, maledizer. Olha assim para o lado e diz assim, se você ficasse maledizendo, lamuriando, murmurando, você não vai sentar mais do meu lado. Não vai. Porque eu estou dizendo, me erre pecado fora do corpo. Ah, meu Deus. Jesus, eu tinha uma dezena de coisas para falar, mas por causa do tempo eu vou seguir. Existem também pecados por omissão. O que é um pecado por omissão, irmão? Está no capítulo 4, verso 17 de Tiago. Aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, comete. Aquele que sabe o bem que tem que fazer e não o faz, comete. Ah, meu Deus, então pastor, pecado não é só o que eu faço, não. Tem coisas que você deixa de fazer que é pecado. E sabe o que é que me deixa muito assim atento, atônito? É praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. E aí ele diz, e vocês me perguntarão, Senhor, o que nós fizemos para que o Senhor não nos conhecessem? Jesus vai dizer, estive nu, tive fome, tive sede. Cuidado com a omissão. Cuidado com a omissão. Eu tenho muito cuidado quando eu vejo alguém necessitado cruzar o meu caminho. Cuidado. Pecado não é só o que você faz. Pecado também é o que você deixa de fazer. Quarto lugar, o pecado por comissão. Diga, comissão.
O pecado por comissão é aquele que você faz o que não deveria fazer. Omissão é quando você não faz o que deveria. Comissão é quando você faz o que não deveria. Ai, 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 vai estreitar. Posso continuar? Quem está no culto ainda nessa noite? Olha, crente, pastor Marcelo, quando ouve essas coisas, ele diz assim: eu quero ouvir, sabe por quê? Porque eu quero me vacinar, porque o pecado é meu inimigo, eu não sou confabulador com pecado de forma nenhuma, eu estou aqui e quero vencer qualquer que seja o tipo de pecado que me acompanha, e nós vamos já entrar nele. Eu vou apertar um pouquinho aqui, porque isso me apertou demais. Amém? Quase que eu não consigo comer, quase que eu não consigo fazer nada. Eu fiquei aqui em pé de um lado para o outro, e Deus falando assim: cuidado, cuidado, avise. Tome cuidado com você e avise. Avise. O Espírito Santo falando comigo. E eu espero que alguém esteja recebendo esta palavra aqui nessa noite. Vocês sabiam que esses 4 tipos de pecado caíram sobre Davi? Os 4 de vez, irmãos. Os 4 tipos de pecados caíram sobre Davi. Davi pecou no corpo, adulterou com Betseba. Davi pecou fora do corpo, desejou Betseba. Davi pecou por omissão, não avisou Urias do acontecido. Davi pecou por comissão, mandou Urias ir para frente da batalha para morrer de maneira covarde. E agora eu vou entrar no ponto mais sério aqui, o mais sério. Meu Deus, me ajude, Pai. Eu falei que a concupiscência é o útero do pecado, onde ele é gerado. Agora eu vou falar sobre a investidora do pecado. De novo, a concupiscência é o útero onde o pecado é gerado. E agora eu vou falar sobre a investidora do pecado. Continue. Terceiro ponto nessa noite: iniquidade. O que é iniquidade, irmãos? Iniquidade é a capacidade de tornar bom o que é mal, de tornar normal o que desagrada a Deus. O que foi que a gente falou mais, irmã Neisa? Lembra mais? Eu falei um monte de frase. Que mais é iniquidade, Tiago? G, vocês lembram de mais alguma frase que a minha cabeça está falhando agora? Iniquidade é a tentativa de justificar a permanência do pecado até que o próximo pecado aconteça. Quem está aqui comigo nessa noite? Pastor, o que é iniquidade? Iniquidade é a capacidade de se manter firme, sem reconhecer, sem consciência, praticando um ato pecaminoso. É iniquidade, irmãos. Eu vou entrar num mistério aqui terrível agora. A iniquidade é o que justifica entre um pecado e o outro a sua permanência calado. Irmãos, isso aqui é tão sério que para romper com a iniquidade, o sábio Salomão, escrevendo Provérbios 28:13, ele diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O confessar é tão poderoso, sabe por quê? Porque o confessar fura os 4 pneus da iniquidade. O confessar bloqueia a iniquidade, trava o ciclo do pecado e dá uma nova oportunidade para um adorador. Mas eu vou entrar nos pormenores sobre iniquidade, irmão. Eu disse que hoje ia ser um pouco chato. Quem continua? Quem aguenta mais um pouco? Deu 8, é 8:15, eu estou ligado. Viu? Amém? Agora eu vou falar do camarada, do Davi. Pastor Marcelo, o Davi criou um plano perfeito. Sabe quem motivou o plano perfeito de Davi? A iniquidade. Jesus disse que apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, vós que praticais a... Vamos dar um exemplo de iniquidade? Davi ouviu da própria mulher: olha, eu acho que eu engravidei. Sabe o que é que Davi faz? Manda chamar Urias. Chama o marido dela. Diga que o rei está convocando Urias expressamente. Manda ele vir. Urias vem. E Davi diz assim: vai lá e te deita com tua mulher. Fica lá à vontade hoje.
Plano perfeito. Plano motivado por iniquidade. Capacidade de esconder o errado. A tentativa de forjar para que ninguém perceba. Porque se Urias vai e se deita com Betseba, casaria perfeitamente, Davi sairia impune, imune ao problema que ele mesmo criou. Plano perfeito. Mas esse tipo de plano perfeito não dá certo na vida de quem é chamado por Deus. Por quê? Porque tem um Deus no céu que vela pelo propósito que Ele mesmo colocou na sua vida. Sabe por que Deus está me confrontando aqui nessa noite? Porque Ele colocou um propósito na minha vida. E esse propósito não pode ser frustrado por uma irresponsabilidade de planejar uma camuflagem para o pecado. Meu Jesus. Plano perfeito. Só que o Urias, eu falei hoje aqui na aula teológica, Urias, pensa num cara que eu quero encontrar no céu. O cara é diferenciado demais. O cara dorme na porta do palácio. E no outro dia o Davi chega: oxe, meu filho, eu mandei você ir para sua casa e você está dormindo na porta do palácio. O que é isso? Ele disse: oh, meu rei, como iria eu para minha casa e entraria para minha esposa se os meus compatriotas estão sangrando no campo de batalha? Não dá, rei, eu não tenho clima. Quando a iniquidade está operando na vida de uma pessoa, ele se torna indiferente. A dor dos outros indiferente. A princípios fundamentais morais. Ele se torna totalmente avesso. Ele se torna sem tempero. Ele se torna sem sabor. Ele se torna uma pessoa totalmente antipático. A dor de todas as pessoas era Davi ali. E Urias está dando um grande exemplo. Aí Davi não desiste, irmãos. Davi manda chamar Urias para um banquete. E embebeda o rapaz. Agora ele tem que deitar. Pelo menos ele indo para a casa dele, essa mulher crescendo essa barriga, ninguém vai ter o que falar. Sabe o que é que acontece? Eita, Urias, caba bom. Ele embebedou e ficou. Quando amanhece outro dia, Davi, Urias. Ô Urias, que é que você está querendo me complicar? Tu não foi para casa de novo, Urias? Ele: não, Senhor. Eu não tenho como. Eu não consigo. Davi manda chamar Joabe. Não tem jeito. Plano A não deu certo. Plano B. Qual é o plano B, Davi? Joabe pega Urias. Bota lá onde o facão está comendo. Bem no meio, bem na frente. Lá onde está mais complicado. Onde tu vê os melhores guerreiros dos Edomitas e dos Amonitas. Bota ele bem nesse meio. Larga ele lá. E assim foi feito. Um plano perfeito. Diga comigo: a iniquidade cria tramas, enredos para justificar pecado. Oh Jesus, eu não sei se eu vou conseguir terminar isso não, irmãos. Mas eu escrevi um bocado de coisa aqui. Vou já terminar. Amém? Vocês ainda estão aqui? Quem quer continuar? Jesus. Coloca aqui, meu filho. Agora é o Evangelho de João, capítulo 8, verso 11. Evangelho de João, capítulo 8, verso 11. Agora eu vou começar a aplicar, tá bem? Eu ia falar mais um monte de coisa técnica, mas para domingo tá bom. Chega, nem eu estou aguentando mais. Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 11. Palavras de Jesus. E ela lhe diz, volta para o 10, para o 10, para o 10. E endireitando-se, Jesus estava curvado na areia da praia. E endireitando-se, vendo que ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Resposta da mulher, próximo. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Agora a pergunta, pastor Denilson, para aquela mulher não pecar mais,
Só se Jesus matasse ela ali agora, na hora. Teria Jesus de alguma forma entrado em contradição ao dizer para a mulher não pecar mais? Não, irmãos. Jesus foi cirúrgico. Jesus foi no problema que reinava a iniquidade. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: mulher, este ciclo de pecado que você vem praticando, pecado cíclico, que você volta nele, repete nele, pecado de estimação, resolve isso hoje, não peque mais, quebre esse ciclo, quebre o poder da iniquidade na sua vida. Aleluia, meu Jesus. 8:05. Acho que eu vou parar. Vamos colocar de pé. Tinha muita coisa aqui, muita coisa. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa muito séria aqui agora, para terminar, viu? O que vai impedir muita gente de ouvir o soar da trombeta não são erros corriqueiros, porque todo mundo falha. O que vai impedir muita gente de ouvir o soar da trombeta é o famoso pecado cíclico ou pecado de estimação. Você faz, chora, pede perdão, aí depois você faz de novo. Aí depois que você faz de novo, a iniquidade entra e diz assim: não é bem assim, calma. E aí você começa a criar pano de fundo, como Davi tentou, para manter aquele pecado, porque pecar é gostoso, não vamos ser sinceros? Quem está aqui? Só que a trombeta vai soar, irmãos. E não vai ser o pecado que vai tirar alguém de ouvir o som da trombeta. Vai ser o pecado de estimação. Não é qualquer pecado, é o pecado cíclico. Talvez essa palavra não seja para ninguém na nave da igreja nessa noite. Talvez essa palavra seja para alguém que está na live, ou que depois, posteriormente, veja a live. Não importa. Deus falou comigo sobre isso hoje à tarde, e eu estou trazendo para os irmãos o que Deus colocou no meu coração. Deus está dizendo: eu preciso te vacinar da concupiscência, não dê espaço, mas também preciso te vacinar da iniquidade. Depois do pecado concebido, encerra, para, rompe. Jesus está dizendo para aquela mulher: quebra o ciclo. Sabe isso que vem acontecendo há muito tempo? Jesus, o Espírito Santo está falando: quebra o ciclo. Isso que vem se repetindo e repetindo. E eu vou pedir para alguém nessa noite aqui fazer uma reflexão e orar sobre si mesmo, dizendo: Senhor, me faz ver. Se eu não estou enxergando, Pai, me traz habilidade para discernir se tem alguma coisa em mim que pode complicar o ato do toque da trombeta, para que eu não venha ouvir. Senhor, me dê discernimento, né? Ora aí, eu vou te dar esse tempo. Aleluia. Olhe para você, eu estou olhando para mim, irmão. Deus me faz perceber, Pai. A Bíblia diz: de que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você está mais ou menos, tem coisa aí. Se você está se sentindo desarranjado, tem alguma coisa aí. Se você está procurando muito culpado por aí, tem alguma coisa aí. Dá uma analisada nessa noite. Essa noite é noite de cadeias serem quebradas, amarras serem quebradas, prisões serem quebradas, os tentáculos da iniquidade
a riqueza que existe dentro de você. Ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Pra te levantar, se o mundo te fizer. Coloca a mão no seu peito e diga: Deus, nada fora do lugar, Pai. Nada fora do lugar. Alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não. A marca de Jesus. O que você fez ou deixou de fazer, Deus escolheu você. Eu queria nessa noite abrir um precedente aqui, para se de repente tem alguém precisando precisa urgente fazer o compromisso com Jesus. Se você desistiu, Deus Precisa fazer um concerto com Ele. Ô irmão, não, irmão, não resista, não resista. Vem aqui na frente agora, na frente agora, na frente agora. Mas pastor, foi um acidente, não importa. Oh Deus, sabe o que é que está acontecendo aqui? A iniquidade está perdendo o poder sobre a vida de alguém. Sabe aquela pessoa falastrão que fala mal de todo mundo? A iniquidade vai parar de dar justificativa, de transformar isso que é mal em coisa certa. Não, errado, está errado. A iniquidade está caindo por terra em nome de Jesus. Olhos espirituais estão sendo abertos. Nova consciência. Tem alguém, vem aqui. Só quem tem raiz. Tem alguém que quer aceitar a Jesus em nosso meio? Você já é evangélico? Já é. Só quem tem raiz. Vou deixar 1 minuto para a gente terminar. 1 minuto. Vem, é você mesmo, pode vir. E ainda adorar. Se preocupa não, tá todo mundo de olho fechado. Tá todo mundo preocupado com sua própria vida, porque já é muita coisa para se preocupar. Eu estou preocupado com minha vida, já tem muita coisa para mim me preocupar. Não é fácil. Venha, cadê você? Venha. Rompa isso hoje. Olha, vai acontecer aqui nessa noite um poder libertador, irmãos. Venha. Jesus quer quebrar isso. O que é errado, é errado. O que é errado, errado. Venha, já vou terminar o culto. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Venha. Abaia sura candarabalaias tarabarás.
Roma Kayateri Andarabashou Aramanagasuara. Hayasteri Andayasou Arabacarabachandarabala. Vai dizendo: Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Vai confessando: Jesus me perdoa por esses pensamentos, me perdoa pela manutenção destas palavras, me perdoa, Senhor, por essas inclinações más, me perdoa, Jesus, por essas vontades desenfreadas, me perdoa nessa noite. Eu sinto o sangue de Jesus descendo nesta nave, eu sinto o sangue de Jesus passando nesta igreja nessa noite, eu sinto o sangue purificador, perdoador nessa noite passando no meio da igreja. Vem com cura e todo o seu poder. Ó vem, ó vem, ó vem. Poder. Vem manifestar. 1 João capítulo de número 1, versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eita Jesus. Meu Pai, o que é isso, meu Pai? Eu tenho que terminar o culto. Mais que ser bem-vindo. Meu Pai, o que é isso, Senhor? Nós te desejamos. Salmo 86, verso 5. Tu és bom e perdoador, Senhor, és rico em graça para com todos aqueles que se arrependem e te invocam. Meu Deus. Efésios 1:7. Neles temos a redenção, nele temos a redenção, por meio do seu sangue e o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Colossenses 1:13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão pelos nossos pecados. Vem com cura. Venha. Está todo mundo de olho fechado. Venha, 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 venha. Vem manifestar. O perdão de Jesus é eficaz, irmão. Vem manifestar. Deus quer virar a página de alguém aqui nessa noite, virar a história para sempre, romper com o ciclo do passado e propor o novo dele para a sua vida. Vem. E o que fazer? Vem. Quando ele vem. É você mesmo. O Baraia Show da Carabalas. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E o que dizer? E o que fazer quando ele vem? Só tem um conselho a dar. Sozinhos nós não conseguimos romper com certas amarras. É por isso que o Espírito Santo está bradando neste culto nessa noite. É culto de domingo, sim, mas também é culto de libertação. Deus está nessa noite querendo quebrar umas amarras sobre a vida de alguém que entrou aqui. Está aqui, está aqui. Não está na live não, está aqui. Pode ser que tenha alguém na live, mas este que é alvo do Espírito Santo nessa noite está aqui. E eu quero chamar você. Vem, vem. Essa é a sua hora, vem.
amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e os dons que Ele me quer. Não é por força e nem por violência. Ele me amou. Ele me ama. Ele me ama. Você é livre. Ele me amou. Diga, eu sou livre, Pai. Ele me ama. Ele me ama. Eu queria orar por algumas pessoas em especial. É oração de fortalecimento. Porque para confessar é só uma pessoa dentro de Deus. Ou se tiver coragem de romper para receber, corte da espada do céu. A quebrar a iniquidade. Mas eu quero orar por algumas pessoas para Deus fortalecer. Quem está entendendo isso aqui? Deus fortalecer. Amém? Amém? Eu queria chamar a irmã Alessandra aqui para a gente orar para Deus fortalecer. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Seu olhar de graça. Uma irmã aqui com a irmã Alessandra. Eu queria orar pelo Marcos. Vem, Marcos, cá. O de lá. Você também, vem também. Estenda as mãos para cá. Não boia, não boia, não boia. O Espírito Santo está trabalhando nessa noite de domingo. Tem ciclos que serão quebrados pelo poder do Evangelho e da palavra do Senhor. Estenda as mãos para cá, estenda as mãos para cá. Senhor, aqui estão os teus filhos, Pai. Nós oramos pelos teus filhos nessa noite. E te pedimos que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um deles, Pai. Fortalecendo o Senhor, fortalecendo o Espírito, Fortalecendo a fé, fortalecendo a alma, aplicando eles a posicionamento que te agrade. ó Deus, são almas preciosas, tem propósitos preciosos, e nós não vamos perder, Senhor. Nós não vamos perder para o pecado, nós não vamos perder para a iniquidade. Em nome de Jesus, Pai, fortalece agora, fortalece agora. Fortalece agora, fortalece agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja quebrada toda amarra, seja quebrado todo ciclo. Seja quebrado em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. O sangue de Jesus é eficaz. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos nessa hora, desce sobre eles o sangue vertido na cruz. Desce sobre ele a nova aliança. Desce sobre eles, Pai, refrigério e força do céu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sobre eles abraçando aqui, abraça o Marcos aqui. Outro abraça o outro Marcos. Abraça a Alessandra. O diabo tem fúria Na vida desses dois homens aqui, sabia? E o diabo tem sede
na vida da irmã Alessandra. Mas o diabo está perdendo batalha, está perdendo o campo de batalha, está tendo que recuar. Por quê? Porque o maior está aqui nessa noite. Tem mover do Espírito Santo que tem que ter discernimento, irmão. Aleluia. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e divinas consolações